Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 8 de novembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deva Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje subiu, caiu e agora fechando aí levemente no terreno negativo, 0,13 de queda. Alguns ativos em leilão aqui, mas provavelmente o Ibov venha para fechar próximo dessa rentabilidade aí, tá? Foi em linha aí com o que a gente mencionou na análise de fechamento de ontem, inclusive, tá? Então vamos falar do Ibov, mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações, swing trade e quase todos os ativos foram solicitados no fechamento de ontem. Tiveram 20, então tive que dar uma cortada aí, tá bom? Mas quase todos estão aqui na lista, beleza? Não esqueçam aí do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Você que não for inscrito, aproveita aí a oportunidade para se inscrever no canal, aproveitar todo o conteúdo gratuito. Para quem é membro do canal, temos já aí uma análise especial sobre Itaú, já posta no canal. Tá? Então, para os membros, já dei uma olhadinha lá depois desse vídeo. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só pedir o ativo para que ele seja analisado no fechamento de amanhã, combinado? Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início aí nesse fechamento, então. Bora lá, pessoal. Ibov aí na tela, já rolando aqui o bannerzinho para vocês, de não esquecer de dar o like e seguir a gente aí no Instagram. E uma novidade aí, pessoal. Agora vocês podem assistir aqui as nossas lives e os nossos fechamentos em alta definição, 1080p. Então, para quem quiser aí mudar na telinha de vocês aí para 1080p, antes era 720, agora você pode aumentar um pouquinho. Fica à vontade, tá? Vai ficar mais visível esses números aqui do lado, vai ficar menos embaçado os ativos aqui do lado também, vai ficar mais nítida aí a imagem para vocês, tá bom? Começando pelo Ibovespa, na sessão de hoje queda de 0,15, ó, caiu um pouquinho a mais. Veio para furar o balão aqui, pessoal, furou a região de topo anterior aqui. Então, furou também aqui esse topinho do gráfico semanal, que era algo que a gente tinha comentado aqui na análise de fechamento de ontem. Show! E agora? Agora a gente pode sim ter algum processo de correção por aqui, dado o movimento mais esticado, já na região de resistência. Vai ser lateral? Vai ser no movimento de baixa? Não sei. O fato é que, ainda que não devolva todo este movimento de alta anterior, se mantenha acima da média, acima do suporte dos 117.300 pontos, com um sinal de alta aqui, o foco ainda é na ponta compradora. Vi aí algumas pessoas comentando, todo esse otimismo aí, o Brasil pegando fogo, fiscal e sei lá o que mais, sei o que. Lembrando, essa é uma análise focada totalmente no gráfico, sem nenhum viés político ou econômico, tá bom? Então, sim, todo esse otimismo por conta do que eu estou vendo no gráfico, tá bom, pessoal? Que fique bem claro aí para todos vocês. E vai continuar sendo, porque esse é o foco aqui do canal, inclusive, tá bom? Então, estamos na região de resistência, é possível que a gente tenha algum processo de correção. Seria ótimo se essa correção fosse mais travada aqui, tá? E desse sequência no movimento de alta aí nos próximos pregões, tá bom? Vamos ficar de olho. Teve aqui basicamente no movimento de alta 5, então se corrigir aí pelo menos em 3 candles aqui já fica interessante para retomada no movimento. Pelo menos 3 candles, tá bom? Dólar na sessão de hoje apresentando alta de 0,72%, estava sem o ajuste aqui, agora eu coloquei de volta. Gerando aqui uma tentativa de fundo, mais ou menos próxima à região de fundos anteriores, veio mais para a região do gap que tinha aqui mesmo e deu uma segurada. Então a gente pode ter algum repique aqui no dólar, tentando buscar a região dos 4.972, que seria um gap aí para cima, mais a região da média, caso dê continuidade nesse fundo que está sendo apresentado aqui hoje. Gráfico de 60 minutos. Tivemos aqui um gapzinho na abertura, conseguiu voltar para cima da média, se segurou e gerou um novo sinal de fundo. Olha só, tinha comentado aí com vocês ontem que se viesse aqui reverter esse possível topozinho aí,
Ainda daria para tentar olhar para alguma comprinha, né? Ou se abrisse no gap de alta, um sinalzinho de alta aqui acima dessa região também seria uma possibilidade de compra. E ainda a região de resistência seria os 4.937. Está caminhando lá de maneira bem fraca, então fiquem atentos aí. A não ser que pegue força aí, já fecha um candle mais forte aqui, aí sim teria um viés positivo de continuidade do movimento. Caso contrário, se continuar fraquinho aqui, a chance de fechar aquele gap no diário diminui bastante e o foco ainda seria na venda próxima à resistência. Mini índice na sessão de hoje apresentando queda de 0,13 até o momento. E olha só, a máxima foi 121.240, a máxima desse topo anterior era 120.980. Ou seja, tivemos um rompimento, também deixou outro topo, furamos o balão por ali. Podemos ter um processo de correção nas próximas sessões. Gráfico de 60 minutos. Abriu aqui basicamente num gapzinho de baixo, tentou iniciar um novo movimento de fundo, com uma tentativa de pivô, reverteu o fundo, perdeu a média, tentou retornar para cima dela e está bem fraquinho. Então a chance de girar um topinho por aqui, ela existe. E girando esse topinho, como o stop é curto, daria para focar na venda, perdão, tentando pegar algum processo de correção. Tem suporte nessa região de fundo, ali na faixa dos 119.265, e depois a média móvel aqui nos 118.730, tá? Esses seriam os níveis de suporte aí mais relevantes para o papel. Chegando próximo dessa região, o foco ainda seria um pouquinho mais na compra, tentando pegar algum repique aqui. Lembrando, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton tá ao vivo aqui com vocês no canal para falar de mini índice e mini dólar, tá bom? Petro não, DI, na sessão de hoje, DI apresentando queda de 0,56, DI tá querendo romper essa região aqui. A gente comentou ontem aí, né? Pô, precisa de um candle aqui mais forte para mostrar, olha, beleza, vou sair dessa região aqui, vou tentar buscar de novo lá os 10.220. Esse fechamento aqui ainda não reforça tanto isso, mas já dá um possível sinal de que pode sim dar sequência nesse novo movimento de baixa, tá? Então vamos ficar atentos aí. Fechando um pouquinho mais distante desse suporte, aí sim a gente aumenta bastante a probabilidade de buscar essa região. Então, ainda dentro de um viés mais negativo aqui, o DI, tá bom? Falando no DI futuro. Petro, na sessão de hoje, queda de 2,15%, chegou a bater na região dos 33,90. O suporte mais relevante ainda é a média do semanal nos 33,65. Para quem estiver vendido, tentaria ainda buscar essa região de preço, tá? Se você não foi violinado ali no preço de entrada, já dá para deixar um stop no zero aí, tá bom, pessoal? Fica difícil colocar acima da máxima de hoje, vai que amanhã oscila aqui, depois volta, tá caindo chatinho, né? Então ainda tentaria deixar um pouquinho mais no zero, tentando dar esse espaço aí realmente para o papel vir buscar esse suporte, tá bom? Então ainda um pouquinho mais tentando pegar esse restinho de possível movimento de baixa aqui. Dependendo de como chegar aqui, a gente vê se existe a possibilidade de alguma compra nessa região de suporte da média do semanal. Por hora, temos que aguardar. Vale, na sessão de hoje aí, leve alta, 0,07%. Chegou a subir bem na sessão, chegou a subir aí 1,04%, tentando devolver bem aqui o candle de baixa que foi apresentado ontem. A máxima hoje, pessoal, foi nos R$ 70,86. Nós fizemos uma linda venda aqui na Vale, hoje na sala de ações, exatamente nos R$ 70,85. A gente vendeu ali, ó, na máxima do dia, tá? A gente vendeu e pegou esse movimentozinho de baixa aqui, belezura, tá? A gente pegou até 1% aqui, chegou a cair mais um pouquinho, chegou a andar acho que 3-1 aí a operação, viu? Deixa eu dar uma olhadinha. É isso, ó, o stop era de 0,5%, chegou a andar praticamente aí 3-1 a relação risco-retorno aqui. Foi bem bonito mesmo a operação aí na sala. Também fizemos uma compra de Suzano, uma venda de Vibra que acabou se estopando, mas as outras compensaram o dia aí. Enfim, vamos lá. Segue dentro do sinal de topo, com a expectativa ainda mais baixista de continuidade do movimento. Já freando um pouquinho a queda, com um candle de indefinição, mas não anulando a possibilidade de continuidade do movimento. Portanto, o foco ainda é na tentativa de busca em direção à média. Lá, gerando o sinalzinho de fundo, a gente olha para a compra. Por enquanto, não vejo nenhuma possibilidade de compra. Falando agora das recomendações swing trade, começando por Embraer, abrimos aqui uma comprinha no papel hoje, o papel subiu 3,92%,
corrigiu aqui em 2 candles, segurou na média de 200, armou esse baita candlezão aqui, então foco na compra, tentando pegar a continuidade do movimento. A próxima resistência está longinha, tem espaço para subir, portanto estamos comprados. Seguimos comprados em Bradesco, que fechou com alta de 0,53%. Nosso alvo permanece nos 15,41, então seguimos comprados. Também seguimos comprados em Sabesp, que no dia de hoje caiu 1,5, subiu 1,2 e fechou aí com leve queda de 0,28. Seguimos ainda posicionados na compra, tentando pegar a continuidade deste movimento. E por fim, Multitrade, que fechou com queda de 0,27, chegou a subir aqui na sessão próxima aí a 1%, ainda estamos posicionados na ponta compradora, tentando pegar a continuidade deste movimento em direção ao nosso alvo na faixa dos 26,95. Agora, atendendo aqui a todos os pedidos de análise que foram enviados, começando por Marfrig, queda de 2% na sessão de hoje, chegou próximo da região de resistência, mais esticado, portanto, existe a possibilidade de correção por aqui, tá bom? Fiquem de olho, novo sinalzinho de compra pode abrir essa possibilidade. Poxa, Kaique, eu não peguei nenhum papel aqui estilingado, então liguem o sinalzinho amarelo por enquanto, tá? Que seria o quê? De atenção. Corrigiu aí esses ativos que você está de olho, que já conseguiu reverter bem a tendência de baixa que vinha sendo apresentada, fica de olho. Se girar sinalzinho de fundo, foca na compra, que tá bacana aí em alguns ativos, tá? A Marfrig, por exemplo, seria um deles aí que daria para focar aí na compra, tentando pegar algo mais para cima. Exo 34, no dia de hoje aí praticamente, colocando de volta aqui, o ajuste praticamente zerada, mas dentro do movimento de baixa aqui ainda, topos e fundos descendentes. Próximo suporte mais relevante é a faixa lá dos R$60, basicamente. Então esse seria o caminho mais provável aqui, tá? Se não me engano, o pedido de Exo 34, que é ExxonMobil e Chevron, se não me engano, foram no quesito, vale a pena trocar Petro por esses papéis? E eu diria que não, tá? Por quê? Olha só, mensal de Exxon. A Petro tá aqui, ó. Aí lá em cima, ainda nem gerou o topo, tá? Tá nesse sentido. Aqui a gente já teve uma sinalização de fundo e um novo topo no mesmo nível de topo anterior, praticamente. Ou seja, aqui tá mais fraco. Na Chevron, a gente já teve até a confirmação do pivô de baixa por aqui. Portanto, por mais que a Petro tenha a expectativa de correção, até falando de gráfico mensal, ela ainda estaria dentro de uma tendência de alta com esse processo de correção. Então, não valeria a pena eu trocar Petro por esses dois ativos. Por quê? Porque esses ativos aqui, esse principalmente, já perdeu a tendência de alta, e a Exxon, se perder essa região de fundo aqui, também perde, basicamente já perdeu por conta desse topo descendente, tá? Então, tecnicamente, aqui já dentro de uma tendência mais indefinida aqui em cima, tá? Então, já também não faria mais sentido essa troca. Então, dadas essas escolhas que você me passou, eu ainda ficaria com Petrobras. Apesar da expectativa de correção nela, eu ainda ficaria na Petro, ao invés de trocar por esses dois ativos, tá bom? Falando agora de Banco do Brasil, na sessão de hoje aqui, alta de 1,27%, papel aí basicamente renovando aí mais uma vez a sua máxima histórica, muito forte aí o papel, pessoal. Kaique, qual o alvo? Eu estou posicionado aí, quero pegar a continuidade deste movimento, o que você me diz? Eu digo para vocês o seguinte: primeiro alvo 51,89, segundo alvo 52,91. Esses seriam os alvos aí para Banco do Brasil. Sendo bem otimista, R$ 54,61, tá bom? Falando de curto e médio prazo aí na operação. Não vejo sinal de saída. Taesa, na sessão de hoje, zerada, papel aí que chegou a subir, chegou a superar a máxima do pregão de ontem, bateu na região de resistência de topos anteriores mais uma vez. Tá esticada, pode sim corrigir aqui também no curto prazo, tem suporte relevante nos 35,11 e o foco seria na compra, num sinalzinho de fundo ascendente aí nessa região. Para quem tiver comprado, stop abaixo da mínima de hoje, perdeu, põe o lucro no bolso. Magazine Luiza, que volatilidade, meus amigos, chegou a subir aí na sessão praticamente 14%, entrou em leilão quando devolveu tudo, e olha só, fechando no 0 a 0, tá? Mas ainda a expectativa de continuidade deste movimento em direção à média semanal, tá? Então fiquem atentos aí, pode gerar bastante volatilidade, ó, gerou um novo sinalzinho de fundo por aqui, se conseguir retomar aí esse movimento, pode se esticar mais uma vez, tá? Então para quem tem interesse em entrar nesse papel, utilizem o intraday aí, você vai ter um stop menor e aí um espaço maior para tentar pegar a continuidade do movimento. Para quem já está posicionado, R$ 2,10 seria um possível alvo aí por hora, que seria basicamente a média lá do semanal, que ainda não foi testada.
Kepler, na sessão de hoje apresentando alta de 2,11%, o papel ainda segue, pessoal, na tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes. Não voltou ainda para cima do último topo, não gerou um fundo ascendente aqui, então precisaria apresentar algo nesse sentido aí para reverter a tendência, para ter um viés mais positivo. Por hora, não faria nada nesse papel. Tá? Então se romper aqui, vai anular a tendência, então você compraria aqui? Também não. Aí eu aguardaria uma correção e um novo sinal de fundo ascendente. Tá? Então, para quem estiver interessado em Kepler numa compra, seria isso que você precisaria aguardar. Falando agora de Ambev, na sessão de hoje aí queda de 0,22, papel também um pouquinho mais esticado, pode iniciar um processo de correção por aqui, tem a média do semanal aí abaixo, nos 13,40, se resolver esticar um pouquinho mais, o que não seria tão bom, mas ainda assim ok, seria a região dos 13,10, tá? Então, se segurar aqui em cima e gerar fundo é compra, se devolver aqui e gerar fundo também é compra, mas com um pouquinho menos de capital aí, porque vai recuar um pouquinho mais, tá bom? Mas o fato é que não vejo possibilidade de compra aqui ainda, neste momento, tá? Tem que corrigir sim. Kaique, se der continuidade lá na média de 200? Bom, se for lá na média de 200 direto, eu vou ficar de olho em venda, tá, pessoal? Lá eu vou ficar de olho em venda contra a tendência, tentando pegar alguma correção, tá? Então, esse seria o foco aí na Ambev, aguardar alguma correçãozinha para ficar de olho numa comprinha na sequência. Se esticar, foco na venda lá nos 14,10. Elete, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,45%, mas ainda dentro do movimento de alta aqui. Tá? Conseguiu voltar para cima dessa lateralização dos R$ 37,00. Para quem está dentro da operação, stop abaixo da mínima de hoje, começou um processo de correção, fiquem de olho aí, se gerar compra acima dos 36,50, 37 principalmente, dá para ficar de olho aí para entrar numa comprinha de swing trade aqui no papel, tá? Por hora, não vejo compra aí não. E para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje. Agora falando de SAPR3, Sanepar, foi um membro que solicitou aqui do canal, senão eu já teria mudado para SPR11 aí, tá bom? Conseguiu apresentar um candle de alta na sessão de hoje, voltando para cima desses fechamentos anteriores, apresentando aí alta de 0,88. Próxima resistência seria este topinho nos R$ 4,69 e depois a sua máxima nos R$ 4,75. Bom, não é máxima histórica, porque tem negociação aqui para trás, então seria aí basicamente uma reversão desse topinho que foi apresentado aí nesse início de mês. E aí retomaria o movimento de alta, falando de médio prazo, tá? Portanto, para quem está comprado aí no papel, dá para deixar um stop por enquanto aqui embaixo nos 4,40, tentando aí dar espaço para o papel caminhar, quem sabe aí reverter esse topinho de médio a longo prazo, tá? Seria essa aí a possibilidade aqui em Sanepar. De 3, direcional, na sessão de hoje aí queda de 2%, papel que chegou a cair bem mais na sessão, caiu ali próximo de 6,5%, bateu na média de 13, segurou, conseguiu se recuperar, ficar atento. Deixou mais um candlezinho aqui de correção, uma aspiração de máxima aí na sequência pode abrir compra aqui, ou seja, ali na sexta-feira, se a gente tiver algo nesse sentido, dá para ficar de olho sim em uma comprinha aqui em D3. Se deixar pelo menos mais 2, melhor ainda. Aí a comprinha na segunda-feira faria até mais sentido, tecnicamente falando. Mas se na sexta-feira já tiver essa aspiração de máximo, dá para arriscar também. O stop ficaria, claro, abaixo aqui desse fundo. Lavi, né? Na sessão de hoje apresentando queda de 0,83, papel aqui travado entre as médias, tende a gerar ainda bastante volatilidade enquanto não sair de dentro dessa região. Portanto, eu só olharia para compra acima dos R$ 7,30. Para quem já está comprado, stop aí abaixo dos R$ 6,95, seria abaixo dessa região. Se voltar aí para baixo da média, para baixo dessas mínimas, a chance de vir para fechar esse gap aqui é grande e aí vai enfraquecer a expectativa positiva que vem tentando ser apresentada aqui. Portanto, só olharia para compra acima dos 7,30 e para quem está comprado, stop ali embaixo, reforçando. Gemate, na sessão de hoje apresentando queda de 1,58%, deixei aqui esse risco retorno aí, porque quem queria comprar era a Aurora, se não me engano, eu comentei, olha, se comprar aí stop é lá embaixo, stop de 4,6%, stop mais caro, não tem muito espaço aí para o papel andar, então basicamente um primeiro alvo seria o 6,74, bem apertada aí a operação, tá? Caso tenham comprado, não deixem de colocar esse stop nos R$ 6, basicamente, tá? E aí, para quem tiver interesse em entrar na compra, fica de olho aí no gráfico de 60 minutos. Se retomar aqui o fundo que foi apresentado,
daria para voltar aí para a operação, stopzinho aqui embaixo, tentando pegar a continuidade aí do gráfico diário. Seria essa tentativa que eu faria aqui em Gemat para fazer um swing trade no papel, tá? No diário aqui tá difícil de pegar a entrada, então eu olharia ali para o intraday. E por fim, GUAR3 na sessão de hoje alta de 1,3, batendo mais uma vez na média de 200, na média do semanal e na retração de 50% de FIBO dessa penada toda aqui de alta, ou seja, tá com dificuldade para voltar aí para cima dos 5,53. Portanto, eu só olharia para compra acima dessa região. Enquanto trabalhar aqui abaixo, eu fico de fora desse papel. Tem demonstrado uma região relevante de resistência, portanto, só olharia para compra acima desse nível de preço, tá bom? Para quem tiver comprado já, stop nos R$5. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com todos. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado de alguma forma. Amanhã estamos de volta, 8h45 da manhã, na sala de mini índice mini dólar, 9h45 da manhã na sala de ações comigo, e no decorrer da sessão, nós estaremos lá dentro do aplicativo da EV Invest e no final, mais uma vez, nessa análise de fechamento, tá bom? Não esqueçam do joinha de vocês, ajuda muito a gente aqui no canal, tá? E para quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade, tá aqui embaixo. Um abraço e até mais. Tamo junto.